Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje mudamos um pouquinho o cenário, né? Trouxe o meu amigo aqui, o meu quadro, que hoje eu vou ajudar muitos a destravar uma competência essencial, que é a conversa. Então, hoje vocês vão sair daqui já com uma outra visão, com uma outra estratégia para vocês melhorarem a conversa. Aí a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente o que é, né? O que é isso que a gente está trazendo aqui hoje. Para quem não acompanhou as 3 últimas lives, né? Essa é a quarta de uma sequência de 4 lives que eu estou fazendo aqui, falando sobre competências essenciais para gestores multigeracionais. E para quem não lembra o que é o multigeracional, é o gestor de hoje em dia, da era moderna, né? Da 4ª revolução industrial. O que é isso? O gestor que tem na sua equipe até 4 gerações diferentes, certo? E por que isso é desafiador? Porque essas pessoas, essas gerações, elas trazem características completamente diferentes para o ambiente de trabalho. Não só características, mas também são pessoas que trazem necessidades diferentes. E isso vai demandar uma postura, um comportamento e estratégias diferentes do gestor, certo? Então, é por isso que estamos aqui e é disso que estamos falando. E hoje é a última live dessa sequência, tá? Quem não assistiu às lives anteriores, podem ir lá no YouTube. A live de número 1, 2 e 3 estão lá no YouTube gravadas, então não percam essa oportunidade. Vão lá e assistam as lives lá, que vocês vão aprender muita coisa, vai ajudar muito vocês aí com as equipes multigeracionais. E para quem não me conhece, né? Ou seja, quem não assistiu às últimas lives e não me conhece, eu sou a Alessandra Garcia, ajudo gestores a desenvolver essas competências para lidar com equipes multigeracionais. Eu tenho 35 anos de experiência no mercado, já atuei nas mais diversas áreas, desde o empreendimento, né? Eu fui empreendedora, a educação e a vida, né, no corporativo. Eu também trabalhei muitos anos em empresa, nesse mundo corporativo, e trabalhei com RH, né, também muitos anos. Então, eu estou aqui hoje trazendo toda a minha experiência e compartilhando ela com vocês nesse formato. Gosto muito de estudar, eu estou sempre estudando, então eu estou juntando a minha experiência com tudo aquilo que eu venho aprendendo também, tá? De novo, para trazer um método para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, tá? Espero que seja útil para vocês também. A gente vai fazer a live aqui através do quadro, para que vocês consigam, podem tirar print, né? Para poder ter esse material registrado aí, tá? Mas vamos lá, então, para o nosso assunto de hoje, né? Então, hoje eu trouxe aqui o como construir pontes de sucesso com reuniões individuais. São as famosas one-on-ones ou one-to-ones, né? Que as pessoas chamam aí. Então, pessoal, o que é isso? Quem nunca ouviu falar, né? O one-on-one vai ouvir muito hoje, tá? Que nós vamos falar muito aqui desse one-on-one. Mas o que significa isso? Construir pontes de sucesso com reuniões individuais. Significa conversar. É isso mesmo, conversar. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre conversar, que é uma competência mais procurada, desejada e importante para gestores, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, gestores que têm dificuldade com a comunicação, têm dificuldade com o resto, têm dificuldade de engajar, tem dificuldade de criar conexão e vai ter dificuldade com o time, né? Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês, né, um dado muito importante que eu acho que vai justificar o nosso assunto hoje. A Aberge, não sei se vocês conhecem, é um instituto brasileiro de comunicação, fez uma pesquisa o ano passado e soltou um resultado no início desse ano. E esse dado que eu trouxe para vocês aqui me surpreendeu. Então, eles estão dizendo o seguinte, que 70% das empresas brasileiras, né,
colocam como o maior desafio na comunicação é engajar líderes como comunicadores. Então, vamos lá, olha aqui, vê se vocês entendem isso. 70% das empresas brasileiras têm como o maior desafio na comunicação engajar os líderes como comunicadores. Então, o que as empresas estão falando, líderes, gestores? Que vocês não estão sabendo comunicar bem com os seus liderados. A gente tem isso aqui como dado, tá? De uma pesquisa de um órgão importante, né? Falando isso para a gente. Agora eu pergunto para vocês, é isso mesmo? Porque isso me estranhou, né? Mas é isso mesmo? A gente tem essa dificuldade em comunicar, em conversar? Então fica aí para a gente, né? A pergunta: por que nós não somos bons comunicadores? Por que existe essa dificuldade? Por que esse tema é um tema tão explorado, tão falado, né? Nos RHs, os RHs dão muito curso sobre isso, dão muito treinamento, desenvolvimento sobre comunicação para os gestores e continua sendo um assunto difícil, né? Continua sendo um assunto que apresenta aí um nível alto de desafio para os gestores. Por que não somos bons comunicadores? Por que não conversamos bem, né? Por que, gente? Por que não conversamos bem? Qual que é o maior desafio aí? Por que não conversamos bem? Inicialmente, a gente não conversa bem porque ou a gente fala demais ou a gente fala de menos. A gente fala sem planejamento, ou seja, a gente fala o que dá na cabeça de qualquer jeito. E a gente acha que isso é comunicar. Existe, né, aí uma estratégia de comunicação. E quando a gente fala na impulsividade, sem utilizar nenhuma estratégia, a consequência é isso que a gente vê. A gente não comunica bem. Ou seja, a gente não conversa bem. Eu tenho agora mais uma pergunta para vocês, tá? Nas suas conversas, quantas conversas que vocês acham que são boas, que vocês têm que são boas, e quantas conversas que vocês acham que vocês têm que são ruins? Eu não vou entrar no mérito do que é uma boa conversa. Eu quero só a percepção de vocês, que vocês imaginem, né, durante o dia de vocês, conversando, né? Quantos por cento dessas conversas que vocês acham que vocês têm sucesso, ou seja, que são boas, e quantos por cento que vocês acham que é ruim? É mais boa do que ruim ou mais ruim do que boa? Vamos coloca aí para mim no chat aí. Como que você se avalia como comunicador? Gente, minha equipe de marketing está aqui hoje comigo, a Lei e o Antônio, tá? Então eles vão me passando aqui os comentários para me ajudar aqui com essa live. Eu não sei como que vocês estão se avaliando como comunicadores, né? Luciana falou que 90% da conversa ela considera ruim. 90% é ruim. Ok, Luciana, que bom, né? É bom ter a honestidade, ter uma avaliação sincera, né? Muito bom. Colocou carinha chorando. Não chora não, Luciana, eu vou te ajudar com isso. Isso vai mudar, tá, Luciana? Conversas boas. Conversas boas. São ferramentas poderosas. Para quê? Nós estamos aqui na liderança para desenvolver equipes, tá? Então, é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje. Porque conversas boas, elas são ferramentas poderosas para desenvolver equipes, certo? E é isso que a gente quer, né? É isso que todo gestor quer. Quer uma equipe de alta performance. Né? Então, se a gente quer isso, se todo mundo quer, se todo mundo precisa, todo mundo sabe que precisa. E se as pesquisas mostram que nós não somos bons nisso, certo? Que a gente tem um alto desafio com a comunicação, com as conversas. Então, eu te pergunto, o que falta para as suas conversas terem o impacto que você deseja? Vou perguntar de novo. E podem colocar aí no chat se quiserem, tá? O que falta para as conversas, para as suas conversas terem o impacto que vocês desejam? É uma pergunta que a gente tem que estar se fazendo o tempo todo.
tá? O que falta aqui para eu ser ou para eu comunicar melhor com a minha equipe? É isso que nós vamos aprender hoje, tá? Então, eu falei para vocês lá no início que a gente ia falar muito de one-on-one ou one-to-one, né? Ou um a um, cada um chama de um jeito diferente, mas hoje, especificamente, nós vamos falar das conversas individuais, ok? Das conversas que a gente... Não é aquela conversa em grupo, não é aquela comunicação no auditório, não. São as conversas individuais, que são as mais poderosas para o desenvolvimento do seu colaborador, ok? Então, eu trouxe isso aqui para a gente conversar hoje, exatamente porque é aqui onde que a gente vai criar o maior ou menor impacto, dependendo da qualidade, né, da conversa que a gente tem, ok? Então, o que é o one-on-one? Né? O que é o one-on-one? Essa conversa individual, um a um. O one-on-one é um espaço para a gente construir relacionamentos. Eu gosto de falar assim, por quê? Porque a conversa, ela começa e termina com a construção de um relacionamento, ok? Então, a conversa, a importância da conversa está toda em volta do relacionamento, né? E me fala, você líder, você gestor, você precisa do quê? Fazer o quê com a sua equipe para você ter o engajamento para que eles se tornem uma equipe de alta performance? Você precisa desenvolver o relacionamento. E sem a conversa, você não vai conseguir desenvolver esse relacionamento, certo? Vamos pensar aqui, pessoal, que é igual na casa de vocês. Na casa de vocês, para vocês terem aí uma abertura, para vocês terem uma troca, tanto com o cônjuge quanto com os filhos, vocês precisam construir os relacionamentos. Sem a construção dos relacionamentos, não tem troca, ok? E a mesma coisa com a equipe. Então, você precisa construir o relacionamento. E você só vai construir o relacionamento com boas conversas. Esse espaço para construir o relacionamento, ele precisa de ter discussões sobre progresso, ele precisa de ter desafios e ele precisa de ter desenvolvimento. Então, esse espaço, ele precisa conter esses 3 Ds. E ele precisa ser regular. Então, não adianta, gestor, você marcar uma reunião de 6 em 6 meses com a sua equipe e achar que está ótimo, que está construindo um relacionamento, porque não está, certo? Então, olha, é muito importante vocês anotarem isso aqui, porque isso aqui é o começo, né, da estratégia que eu vou passar para vocês. O espaço para construir um relacionamento, que é o one-on-one, precisa ser regular, precisa discutir progresso, precisa discutir desafios e precisa discutir desenvolvimento. Bom, então a gente já entendeu que a boa conversa, aprender a ter boa conversa e fazer one-on-one regular com a equipe é essencial para construir um relacionamento. Então, vamos ver aqui os benefícios. Isso, gente, os benefícios que eu trouxe aqui para vocês são os benefícios que todas as pesquisas demonstram, tá, ter em equipes onde os gestores são bons comunicadores e fazem o one-on-one do jeito certinho, do jeito que ele precisa ser feito e do jeito que eu vou te ensinar hoje a fazer. Quais são os benefícios aí? Primeiro, ele vai construir relacionamentos fortes, que é o que nós falamos, né, lá atrás. Construir os relacionamentos fortes, a base para a gestão de vocês, tá? E eu vou colocar aqui mais um ingrediente, que é a equipe multigeracional. Então, mais ainda, né, com a equipe multigeracional, que são as pessoas que têm perfis diferentes e cada um ali traz uma demanda e uma necessidade diferente. Então, algumas pessoas vão precisar de mais, outras pessoas de menos, mas construir um relacionamento com essas pessoas é essencial para que você consiga geri-los. Então, os relacionamentos fortes, eles trazem o quê? Eles trazem conexão. E conexão traz engajamento. Hoje em dia, pessoal, engajamento é um assunto estudado nessa área de gestão e liderança. É um dos assuntos mais falados.
Inclusive, o Instituto Gallup, ele traz várias e várias pesquisas sobre engajamento. O poder do engajamento na produtividade, né? O poder do engajamento nos resultados da empresa. Então, hoje nós sabemos que o gestor, ele precisa estar engajando a equipe para ele ter qualquer tipo de resultado que ele deseja, tá? Então, construir esse relacionamento vai criar conexão, que vai criar engajamento. Segundo, identificar e resolver problemas. Com as conversas individuais, o gestor consegue identificar e resolver os problemas antes que eles virem problemas enormes, né? Então, o gestor consegue o quê? Antecipar. O gestor vai antecipar. Por quê? Porque a gente ganha tempo, a gente ganha muito, né? Quando a gente antecipa um possível problema, ou seja, a gente consegue resolver esse problema antes. Então, terceiro, nessas conversas individuais, a gente consegue identificar talentos, que é uma dor, né, gente, para toda empresa. Manter talentos, buscar talentos, construir talentos. Às vezes, nós temos talentos e a gente não conhece. E com essas conversas, a gente vai conseguir identificar essas competências ocultas. Qual outro benefício que a gente tem aqui? O desenvolvimento de carreira. Quando a gente conversa individualmente com os liderados, né? A gente consegue fazer essa orientação, a gente consegue entender qual é a aspiração da pessoa, quais são os dons, quais são os talentos que aquela pessoa tem, para tentar direcionar. Porque quando a gente direciona e quando a gente desenvolve, a gente está desenvolvendo também para a equipe, né? Então, o resultado não é só para a pessoa. Eu já vi muito gestor falar perda de tempo, é gasto de dinheiro, né? Desenvolver o talento aqui. A gente tem que contratar a pessoa já talento. Isso está ficando cada vez mais raro no mercado. E caro. Raro e caro. É muito mais barato desenvolver talentos dentro da equipe do que ir no mercado buscar talento. Vamos pensar nisso, né? A reunião, esses encontros individuais, eles trazem esse benefício de que você consegue desenvolver, acompanhar e orientar essas pessoas, ok? E mais um ponto que eu queria trazer aqui para vocês em relação ao desenvolvimento as gerações mais novas, elas vão para a empresa buscando o desenvolvimento. Eu já presenciei muita gente sair de empresa porque o gestor não estava desenvolvendo a pessoa, porque não tinha ação de desenvolvimento para a pessoa. Então, gestor, o não desenvolver, ele vai causar um dano grande para a sua equipe. Desenvolver é essencial, principalmente para as gerações mais novas. E por último aqui, como benefício, a gente tem o aumentar o engajamento. A gente já falou, né, do engajamento, da necessidade e os benefícios que o engajamento traz. Então, essas reuniões one-on-one, elas aumentam o engajamento. Por quê, pessoal? Porque elas mostram a preocupação que o gestor tem com o bem-estar. Todo mundo, gente, todo liderado, toda equipe, ela quer se sentir cuidada, ela quer se sentir olhada, né? Ela quer sentir algo especial. E é isso que as pessoas buscam hoje em dia em empresa. Também já temos pesquisas no mercado sobre isso, tá? Salário não é o maior motivador para a pessoa ir para uma empresa ou ficar na empresa. Lá no topo da lista, nós temos essa atenção, né? Atenção, que atenção que aquela empresa está dando para o colaborador, né, se desenvolver, para o bem-estar dele, para o crescimento dele, para a carreira dele. Eles buscam isso, tá, gente? Então, assim, o mercado busca isso e o colaborador que já existe na sua equipe busca isso. Se você não faz, você corre o risco de perder. Isso em pesquisa de desligamento é um dos itens que mais aparece. A pessoa está saindo por quê? Porque não está se sentindo desenvolvida, né? Ou não sente que o gestor está desenvolvendo, tá? Então, eu não sabia no setor público. Muito obrigada por ter compartilhado. Mas na iniciativa privada isso é verdade, tá? Apesar disso tudo que a gente falou, que a gente entende a necessidade de fazer reuniões com as pessoas, de comunicar bem com as pessoas, né? De fazer feedback.
apesar disso tudo que nós já sabemos que precisa ser feito, ainda existem objeções e limitadores. Quais são as maiores objeções que a gente ouve dos gestores, né? Então, no meu tempo todo de empresa, o que eu ouvi o pessoal me falar? O pessoal falava, eu não tenho tempo. E eu não tenho agenda. Pessoal, isso é muito grave. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Qual é a prioridade de um gestor? Qual é a prioridade de um gestor? A prioridade de um gestor é desenvolver os liderados. Por quê? Porque o resultado do gestor vem da equipe. O gestor, quando ele é promovido gestor e ele dá aquele salto, né, de analista tal para gestão, essa é a primeira coisa que ele tem que entender, que o escopo dele muda. Quando ele vira, o escopo muda. Então, agora o gestor não é aquela pessoa que vai ser responsável por executar e entregar o resultado que ele executou. Ele é responsável por entregar o resultado que a equipe gerou. Então, gestor, a gente tem que ter isso em mente. Isso é prioridade. Desenvolver as pessoas é prioridade. E se essas conversas one-on-ones, elas são a ferramenta mais potente para poder desenvolver o seu liderado, por que você não está priorizando isso? Né? O que está impedindo essa priorização? Ok? Então, esse é um ponto aí. Esse ponto eu vou ter que deixar para cada um, né, se perguntar por que isso está acontecendo, por que eu não consigo ter essa frequência e essas reuniões com os meus liderados. A segunda questão, a segunda objeção e limitação é a falta de habilidade. Então, muitos gestores, eles falam que eu não sei fazer, não faço bem. Quando eu faço, não dá resultado. Bom, aqui de novo, gestor, você precisa investir no seu desenvolvimento, porque isso é competência essencial. É igual a sua competência técnica, né? Nós estamos falando aqui que agora a sua posição com competência técnica diminui e a sua posição como competência de gestão tem que aumentar, certo? E comunicação é uma das principais competências de um gestor. Então, se você não faz bem, tem que procurar um desenvolvimento, certo? E terceiro é a falta de abertura por parte do colaborador. Então, gente, muito gestor fala o seguinte, já ouvi muito também, tá? Tudo que eu trago aqui para vocês foram coisas que eu ouvi durante todo o meu tempo aí no corporativo. Gestores falam o seguinte, mas o fulano, eu vou conversar com ele, ele não abre a boca. Ele não fala nada, ele senta lá, eu tenho que falar sozinho, eu fico... eu não consigo ter uma troca, não consigo falar. Então, pessoal, se esse é o seu caso, eu vou colocar mais uma provocação aqui. Cadê a segurança psicológica? Se a pessoa não está falando, é porque ela não encontrou um espaço seguro para falar. Ela não encontrou, vou repetir, ela não encontrou um espaço seguro para falar. Então, gestor, você precisa desenvolver um ambiente ali que dê abertura para a pessoa falar. Porque uma conversa individual é uma conversa onde a pessoa vai se expor. Se ela não tem liberdade e abertura para se expor com você, você não consegue desenvolvê-la. Então, fique atento, fique de olho. Segurança psicológica. Sim. O Rogério está falando aqui que o gestor dele cobra resultados impossíveis. O seu gestor cobra resultados impossíveis. Todo gestor cobra resultado impossível, Rogério. Eu concordo com você. Mas aí, Rogério, o que acontece? Precisa de ter essa negociação, né? Então, às vezes o gestor está dimensionando mal, né? E o seu papel, né, é de ser ativo em relação a isso, e não passivo. É por isso que é importante essas conversas. Dentro desse espaço, dessas conversas, esse tema apareceria para conversar, os impactos. Então, quais são os impactos em equipes onde gestores fazem isso bem? Onde gestores comunicam bem, onde gestores fazem os one-on-ones do jeito que eles têm que ser feitos. A empresa Gallup de pesquisa, ela nos trouxe aqui que 15% de aumento do engajamento.
Então, isso foi medido, foi pesquisado, tá, gente? Equipes que têm one-on-ones bem feitos, do jeito que tem que ser, regular, etc., aumenta em 15% o engajamento das pessoas. Isso é muito, tá, gestor? E reduz em 20% a rotatividade, ou seja, o seu turnover vai cair, né? Você está ali, você está conversando com a pessoa, você está cuidando da pessoa, ela está vendo que ela está sendo cuidada. O que vai acontecer? Ela vai ficar. E se ela tiver uma proposta melhor numa outra empresa, ela vai pensar 2 vezes, porque ela corre o risco de ir para uma empresa onde o gestor não cuida dela. E o último aqui, pessoal, a Harvard Business Review falou que 25% de aumento na produtividade é constatado em equipes que recebem os one-on-ones com frequência. Agora, gente, vamos para a parte que interessa, não é mesmo? Estão pensando, né, a Alessandra fica falando, mas não vai mostrar nada, como é que faz? Vou mostrar. Então, tá aqui, viu, gente? Vamos lá. Como fazer um one-on-one que vai trazer todo esse benefício e esses resultados para você? Eu trouxe aqui 4 passos, tá? Para você. Você vai sair da live hoje e amanhã você já vai conseguir aplicar esses 4 passos, porque eles são bem fáceis. Eu trouxe bem resumido aqui para a gente, tá? Porque esse assunto, pessoal, é de curso de 30 horas, né? Então, eu tentei trazer para vocês de uma forma simplificada e de uma forma que vocês já saíssem, que vocês conseguissem usar. Porque eu já ouvi isso muito também, né? Ah, tem muita teoria, a gente não consegue aplicar. Mas tudo que eu estou passando aqui para vocês são estratégias que vocês conseguem aplicar. A primeira, tá? E tem que começar com essa, tá? É a preparação prévia. Então, nós falamos sobre isso, né? O que nos torna, né, comunicadores ruins? É falar de qualquer jeito, não preparar para falar. Então, esse é um dos grandes problemas. Nessas reuniões, vocês, gestores, precisam agendar previamente a reunião. De preferência, eu gosto sempre de indicar, né, para os meus gestores que eu estou mentorando, que já façam o agendamento do ano. Se vai ser uma por mês, já deixa a agenda reservada, que aí a gente não corre o risco de não fazer. 2 pontos aqui da preparação que precisam ser considerados, que vocês precisam levar em consideração. A agenda tem que ser clara, tá, pessoal? Então, assim, o liderado, o colaborador, ele precisa saber do que nós vamos falar, tá? Então, a agenda precisa ser clara para a pessoa. E o segundo é a revisão das informações. Então, é um momento onde a gente vai revisar as informações, tá? O que eu vou indicar aqui nesse primeiro item? Primeiro, agende com antecedência e com recorrência. Segundo, antes da reunião, envia um e-mail para o liderado com a agenda, falando, ó, e hoje nós vamos, né, daqui uma semana, dia tal, nós vamos ter o nosso one-on-one, nós vamos falar desses pontos aqui. E peça o liderado para ele sugerir os pontos que ele gostaria de falar também, porque essa reunião é uma construção de relacionamento. Então, não pode ser uma via de mão única, certo? Então, peça a essa pessoa o que você gostaria de falar também. Da minha parte, é isso que vamos falar. E da sua, o que vamos falar? Isso é ter a agenda clara. Vamos passar para o segundo. Criação de um ambiente seguro. Pessoal, então, ó, a gente já concordou que se não tiver um ambiente seguro, provavelmente a pessoa não vai se abrir, ela não vai falar e essa reunião não vai ter efeito, certo? Então, criação de um ambiente seguro significa deixar claro para a pessoa que tudo que é dito ali é confidencial. Então, o gestor não vai sair dali e não vai passar essa informação para frente, porque é confidencial. E muitas vezes, pessoal, acaba que, assim, no meio dessas conversas, nós escutamos coisas muito pessoais mesmo. Então, é necessário deixar isso claro, a confidencialidade, tá? E a segunda dica que eu vou dar aqui é a escuta ativa. Pessoal, se você, gestor, não parar, né, para escutar a pessoa, e olha que a gente sabe quando a gente está sendo escutado ou não, certo? Então, você precisa parar, né, não usar computador, não usar telefone, parar, olhar para a pessoa e escutar.
escutar. Na hora dela falar, você precisa escutar, tá? Então, o que eu vou indicar aqui para vocês? Primeiro, inicie a reunião com uma frase, como que você está se sentindo em relação ao trabalho? É uma frase muito empática, né? Então, você vai começar mostrando o liderado que você quer saber dele o que ele está sentindo. E você vai ouvir antes de falar. Então, esse é um bom início para criar esse ambiente seguro. Terceiro, discussão balanceada. Então, nesse encontro, nessa reunião one-on-one, as discussões precisam ser balanceadas. O que significa isso? A gente tem que falar um pouco do progresso e dos desafios e a gente tem que dar e receber feedback. Isso é muito importante, dar e receber feedback. Então, o que eu vou sugerir aqui? Que vocês utilizem as técnicas de feedback. Eu acho que todo mundo aqui conhece bem aquela técnica sanduíche, bem facinho. Elogio, aí falo de um ponto de melhoria, depois elogio de novo, certo? Elogia, fala de um ponto de melhoria e elogia de novo. Então, essa discussão precisa ser balanceada, tá? Se o gestor ficar falando, e não der oportunidade para a pessoa falar, ou não perguntar, provocar a pessoa a falar, aí essa reunião também, o efeito vai ser muito baixo, porque a pessoa não vai falar e você não vai poder atuar. E por último aqui, é o plano de ação em conjunto. Então, gente, essa reunião, ela é uma reunião estruturada. Você, gestor, vai preparar ela antes. Inclusive, você vai mandar uma agenda falando do que vai ser falado. É uma reunião estruturada. Apesar de ser uma reunião que eu vou ouvir, que eu vou, né, mostrar empatia com a pessoa, escutativa e tudo mais, tem assuntos que precisam aparecer nessa reunião. Então, por último, eu preciso fazer um plano de ação. Porque senão, gente, fica solto. Eu chego ali, né, falo, ó, a gente precisa melhorar isso, vou te indicar tal coisa, e aí morreu. Aí no mês que vem, na hora que voltar para a mesa de novo para conversar, e aí? Eu não consigo, né? Como é que eu vou acompanhar se eu não tenho esse plano de ação estruturado? Então, o plano de ação tem que conter as metas claras e o suporte e os recursos que o gestor vai oferecer para o liderado, tá? Então, isso é uma sequência básica, pessoal, para vocês começarem a treinar os one-on-ones. E eu falo treinar por quê? Porque quando a gente faz da primeira vez, não vai sair perfeito. Quando a gente faz da segunda vez, não vai sair perfeito. Então, a gente precisa fazer várias vezes para a gente pegar o jeito de fazer, né, uma reunião eficiente, que a gente vai criar essa conexão e esse engajamento com o liderado, certo? E eu quero indicar aqui, quero deixar aqui para vocês uma estratégia de conclusão. Tá? Ao concluir, resuma as ações que foram acordadas. Então, você vai falar, olha, então, gente, da conversa de hoje, a gente acordou isso, isso e isso. E registre. Registre isso em algum lugar. Né? Você pode ter um diário, você pode ter um Excel, não sei, registra em algum lugar, certo? Eu gostava muito de registrar no planner. Então, eu tinha um planner para cada pessoa que eu liderava, e os meus one-to-ones, eu fazia o one-to-one, e eu registrava todos os acordos no planner. E aí, no mês seguinte, eu abria o planner e revisava, tá? Então, era muito eficiente para mim. Talvez funcione para você também. E não esqueça de oferecer para as pessoas esse apoio, tá, gente? Então, vamos oferecer os recursos e o apoio. Essa é a minha entrega para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido e eu espero que vá ajudar vocês na gestão dessa equipe multigeracional. Não se esqueçam, pessoal, as equipes, né, gestores que têm equipes multigeracionais, mais ainda, precisam de melhorar a comunicação com a equipe. Precisam fazer one-on-ones. Precisam fazer todo aquele passo do one-on-one, né, para apoiar e desenvolver essas pessoas. Elas esperam isso do gestor, certo? E principalmente aí em equipes onde nós temos, né, uma demanda muito diversa, tá? Uma sugestão só que eu quero dar para vocês, que eu esqueci de falar aqui ao longo, vocês precisam avaliar cada colaborador e adaptar o estilo conforme a
a necessidade que ele traz, tá? Então, tem colaborador que você vai ter que fazer o one-on-one semanal. E você vai ter que adaptar o jeito de falar, o jeito de cobrar, o jeito de oferecer apoio. Tudo isso aqui, pessoal, precisa ser adaptado para os perfis individuais da sua equipe, certo? Pessoal, então é isso. Dúvidas? Por favor, coloque. A gente vai disponibilizar a live, né, no Instagram e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem deixar lá. Eu vou responder todo mundo, certo? E para quem chegou agora no finalzinho ou no meio, né? Só lembrando vocês que essa é a quarta e última live dessa sequência de lives que nós fizemos, onde eu ensino vocês as competências essenciais para gerir equipes multigeracionais, certo? E aí, então, vocês vão acelerar os seus resultados na liderança corporativa. Eu garanto, tá? Então, vai lá. Quem não assistiu no YouTube, assiste a 1, a 2 e a 3. Essa aqui é a 4, tá? E já fica aqui o meu convite para vocês. Quinta-feira que vem nós vamos fazer um evento especial, tá? Então, fiquem atentos aí ao meu convite. Eu vou mandar convite aqui para todo mundo. Fiquem atentos ao meu convite. Não percam esse evento. Eu tenho certeza que vai trazer muita luz aí para vocês que estão gerindo aí essas equipes e que estão tendo esse desafio aí, né, para essas equipes multigeracionais, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi muito bom. E qualquer dúvida, qualquer questão, podem me procurar aí nas redes, né, no meu WhatsApp, que eu respondo aí todo mundo, certo? Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.